Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é a alienação da realidade nacional e o movimento comunista brasileiro. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu dei uma entrevista para a revista Ópera falando da história das experiências socialistas e do movimento comunista no Brasil, atual e no passado, né? Essa entrevista foi parte da divulgação do meu novo livro, A Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no Século XX. Essa entrevista tem ela completa em texto, mas ela foi também gravada em vídeo. Aí Pedro Maren, editor da revista Ópera, um grande pensador, um grande especialista em questão militar, autor do livro Aproximações Sucessivas, que eu tive a honra e o prazer de fazer o prefácio, um livro importantíssimo para entender a questão militar no Brasil contemporâneo. Pedro Maren vai estar divulgando trechos, né, dessa entrevista em vídeo. E aí, ele divulgou o terceiro trecho essa semana, que eu inclusive vou subir para o meu canal quando esse vídeo for ao ar, talvez esse trecho já tenha subido até para o canal. Veja, o Pedro divulgou 3 trechos. Os primeiros 2 é falando basicamente do Brasil. É falando basicamente da Revolução Brasileira, é fazendo um debate, inclusive, sobre a prioridade de pensar a realidade brasileira, porque é nessa base histórica que a gente atua para construir o socialismo no nosso Brasil, para construir a Revolução Brasileira. Só que o terceiro trecho fala de Trotsky e Stalin, né? Começa assim. E aí foi o trecho com mais comentários, tá ligado? Então, assim, você fala do Brasil, você fala das transformações do mundo do trabalho, da questão agrária, do imperialismo, da questão militar, de ciência e tecnologia, do neoliberalismo e tá, galera? Brasil, foda. Você fala Trotsky e Stalin é um... Trotsky e Stalin, tá ligado? E aí, veja, gente, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Eu gostaria muito de estar escrevendo, de estar fazendo esse debate escrito, inclusive. Tá escrevendo a tribuna de debate para RR, mas desde que eu comecei o doutorado, viajando toda semana para Maceió, pegando 6 horas de busão na ida, 6 horas de busão na volta, meu tempo tá muito mais escasso para escrever, então não tô conseguindo fazer certas coisas. Mas veja, é um erro qualquer debate sobre a reconstrução do movimento comunista brasileiro desconsiderar que nos últimos 30 anos nós não tivemos protagonismo nenhum no movimento de massas, na luta de classes no Brasil. Então a gente está falando de uma tradição teórico-política que está procurando se reconstruir depois de 3 décadas sem papel decisivo ou médio, sem uma inserção orgânica na vida e na luta da classe trabalhadora. Essa dinâmica, ela condiciona uma reflexão que é: primeiro a gente se autoconstrói enquanto uma organização revolucionária, depois a gente vai crescer, depois a gente vai massificar, depois a gente vai para as massas. Então isso condiciona um debate formalista, que é a forma organizativa mais adequada, o meio de agitação e propaganda mais adequado, é o jornal, não é o jornal, é impresso, é a mídia digital, como é que se organiza e por aí vai. Sabe, isso está errado, isso está errado. Claro que a gente tem um patrimônio histórico acumulado de experiências organizativas e de reflexões sobre estratégia, sobre tática, sobre palavra de ordem, sobre legislação e propaganda, sobre comunicação, sobre finanças. A gente parte dessa experiência acumulada, tanto brasileira como internacional. Então a gente tem os escritos de Mao Zedong falando sobre a linha de massas, que são muito úteis para a América Latina. A gente tem as reflexões do Vladimir Ilyich Lenin falando sobre partido revolucionário. A gente tem as reflexões da Rosa Luxemburgo falando sobre a relação partido e espontaneidade das massas. A gente tem as reflexões do Antônio Gramsci debatendo a relação entre batalha pela hegemonia, entre disputa teórico-política e constituição de um movimento revolucionário. A gente tem as reflexões do Clóvis Moura sobre a particularidade do setor negro da classe trabalhadora. A gente tem as reflexões do Nelson Werneck Sodré sobre questão nacional e nacionalismo no Brasil. A gente tem um patrimônio acumulado, beleza, tranquilo, perfeito. Só que esse patrimônio acumulado, ele não pode ser pensado como um material pronto e acabado para construir uma organização revolucionária. Essa organização revolucionária, ela precisa, a partir desse patrimônio acumulado, mas ela precisa saber que boa parte das respostas prático-organizativas e políticas não estão dadas porque a gente não está inserido como deveria nas lutas de massa desse momento. Então a gente precisa construir essa inserção, essa atuação
para, a partir daí, pensar as dinâmicas organizativas, políticas, de tática, de estratégia que a gente precisa construir. Ou seja, uma organização que parte de uma perspectiva marxista-leninista, mas o marxismo-leninismo adaptado às condições brasileiras, sabendo que é preciso ter muita flexibilidade tática e organizativa, porque a partir do momento que caminha em inserção nas lutas da classe trabalhadora, nas diversas realidades locais do Brasil, a gente vai ter que produzir em massa uma série de inovações organizativas e políticas. E aí eu vou dar 2 exemplos concretos para vocês. Nesse momento, no Brasil, se debate muito a alta do preço dos alimentos, assim. Esse é, inclusive, um dos motivos que explicam a queda de popularidade do presidente Lula. A alta do preço dos alimentos, assim, é um negócio escandaloso. Nesse começo de 2024, a cenoura subiu 56%, a batata inglesa 38%, a banana prata 17%, o feijão carioca 15%, o feijão preto 12% e o arroz mais de 10%, percebe? Só que é um debate, não, essa alta de preços é sazonal, ou seja, é algo temporário. Veja, esse nível de alta de preços pode ser temporário, não discordo. Agora, há uma tendência estrutural de longo prazo de aumento de preços de alimentos no Brasil. Por quê? Desde o final dos anos 90 em diante, uma reconfiguração importante no campo brasileiro, por causa da demanda de soja, carne de vaca e, mais recentemente, de eucalipto e por aí vai, e o próprio processo de regressão da estrutura produtiva do país e uma hiperespecialização cada vez mais na dinâmica primária exportadora, deixou de ser lucrativo, como era no passado, você pegar um mundaréu de terras, um grande latifúndio, deixar ali a terra ociosa, esperando valorizar para vender, para começar algum tipo de processo produtivo, para trocar, e sim, você deixar a terra parada especulando. Hoje é muito mais lucrativo você pegar aquela terra que está parada esperando valorizar e começar a produzir soja e eucalipto do que deixar ela parada. Isso criou um processo agressivíssimo de expansão da fronteira agrícola e da produção de soja, de eucalipto, de boi, de porco, da própria mineração, inclusive uma demanda também muito ligada ao crescimento da demanda chinesa a partir dos anos 2000 na mineração. Então você tem um processo que, ano após ano, a área dedicada ao cultivo de arroz, macarrão, tomate, de macaxeira, de coisas que o povo come, vai diminuindo. Há uma pressão permanente para incorporar cada vez mais áreas cultiváveis, cada vez mais territórios a essa dinâmica primário exportadora. Então, desde o ponto de vista do preço, do volume da demanda, até do ponto de vista de apoio creditício e de abertura de novos mercados internacionais e por aí vai, é cada vez mais vantajoso. Ao invés de você plantar feijão, você plantar soja, percebe? Você plantar eucalipto. Então, você tem uma tendência de longo prazo aqui de redução da produção do cultivo para o povo brasileiro. E aí, durante o governo Lula, há uma tendência a esse processo não se acelerar tanto como estava nos governos passados de Temer e Bolsonaro. Mas você tem os governos estaduais neoliberais, né, de extrema-direita, como em Minas Gerais com Zema, em São Paulo com Tarcísio, no Rio de Janeiro com Cláudio Castro, os governos do Centro-Oeste, os governos de direita do Sul do Brasil, que estão acelerando essa tendência, e a gente não sabe, inclusive, quanto tempo o Lula vai conseguir se manter na presidência. Então você tem aqui uma tendência permanente de longo prazo de uma contradição que vai se acentuar. Então o país chamado de celeiro do mundo, um dos maiores produtores de alimento do mundo, vai ter cada vez mais fome por um aumento constante do preço dos alimentos, com a tendência ao aumento do preço dos alimentos crescer mais do que a renda da classe trabalhadora e o próprio poder de compra do salário mínimo. E isso é sustentado tanto pela burguesia agrária, pelo agronegócio, quanto pelo capital estrangeiro, né, pelo imperialismo, porque vamos lembrar, na produção de soja, 63% da renda da produção de soja é apropriada por monopólios estrangeiros. O mercado de agrotóxicos no Brasil movimenta mais de 10 bilhões de dólares por ano, basicamente grupos estrangeiros. O mercado de máquinas e equipamentos para o agronegócio é basicamente de grupos estrangeiros. Até as sementes usadas são, no geral, sementes de propriedade de grupos estrangeiros, como a Monsanto. Então você tem um interesse conjugado aqui da burguesia agrária, dos monopólios estrangeiros, e há uma imbricação muito grande entre os chamados grupos industriais, que também têm uma participação direta no agronegócio, os bancos, até as emissoras de TV, né? Todo mundo sabe da ligação da Band com o agronegócio, mas isso não é só da Band, né, gente? Então, por exemplo, tem uma contradição central aqui. Cada vez mais
vai ser uma questão, tanto no campo, para os pequenos e médios agricultores e os sem terra, a necessidade de ter apoio para plantar o que o povo come, né, de apoio de crédito, de escoamento, de mecanização, de apoio técnico, de resistir a ter suas terras apropriadas por grandes empresas. Então você vai ter uma contradição cada vez maior entre a produção para o mercado interno, né, a produção de comida, do que a gente come, a agricultura familiar, a agricultura camponesa, a agricultura de pequeno e médio porte, né, e uma contradição cada vez maior entre o ambiente urbano e a expansão dessa dinâmica primária exportadora, já que a classe trabalhadora da cidade, né, vai sentir cada vez mais no bolso e no estômago o aumento do preço dos alimentos. Isso cria possibilidades de alianças muito importantes de campicidade para defender a agricultura camponesa, defender a agricultura familiar, para fazer reforma agrária, para priorizar a produção para o mercado interno, para enfrentar o poder do agronegócio na definição da estrutura agrária e produtiva do nosso país. Essa é uma tendência que está colocada em longo prazo, ou seja, é uma tarefa estratégica dos comunistas entender as tendências estruturais de desenvolvimento do capitalismo no Brasil e se preparar para atuar sobre isso. Então, assim, não é um negócio de agora do governo Lula, tá? A gente pode criticar o governo Lula, porque o governo Lula tá lento em dar resposta para o aumento do preço dos alimentos, mas para além do governo Lula, a gente precisa entender para onde está indo o capitalismo brasileiro e conseguir pensar respostas que não é só uma análise, e conseguir organizar mesmo, porque a forma como isso vai se expressar, inclusive no território nacional, é diferenciado. Então, na zona da mata de Pernambuco, por exemplo, uma das grandes questões de explosão no conflito pela terra é a expansão da agropecuária, né, da criação de boi. Isso está explodindo a violência, colocando várias questões, várias contradições, e Pernambuco tem uma característica de, comparado a vários outros estados do Brasil, o tamanho médio da propriedade não é tão grande. Só que no Mato Grosso a situação é diferente, só que no interior de São Paulo a situação é diferente. Ou seja, como é que essa contradição vai se expressar nas diversas realidades rurais do nosso Brasil e como é que a gente pode garantir uma aliança campo-cidade, trabalhadores do campo, trabalhadores da cidade, em prol de uma mudança na estrutura produtiva, né, desde uma perspectiva da nossa produção agrária e o benefício que isso pode trazer para a classe trabalhadora em termos de redução do preço dos alimentos, de redução da fome, por aí vai. Ao mesmo tempo, ainda conectado com essa questão, há uma tendência cada vez maior também do aumento do custo de vida. Por quê? Porque o governo Lula não está colocando em tela recuperar as refinarias privatizadas, as refinarias da Petrobras. Então, o abastecimento de combustível na Bahia segue monopólio privado, porque a refinaria Landolfo Alves foi privatizada e segue privatizada. No Amazonas, a refinaria Isaac Sabá, que é a única refinaria do norte do Brasil que a Petrobras tinha, segue privatizada. No Amazonas, a galera paga um dos combustíveis mais caros do mundo. Aliado a isso, há uma tendência cada vez maior do capital estrangeiro e também do capital nacional, como esse sujeito, o Carlos Soares, chamado de rei do gás, de influenciar a política energética do Brasil. A Eletrobras segue privada, então você tem uma tendência de aumento de custo energético no Brasil gigantesco, desde o preço da conta de energia até a piora sistemática da qualidade do serviço nas distribuidoras, tudo privatizado, como o caso da ANEEL em Pernambuco, como o caso da Enel em São Paulo, como o caso da CE Equatorial no Rio Grande do Sul. E você tem uma tendência também, dada a manutenção das refinarias privatizadas da Petrobras e dada a manutenção do PPI, o PPI não acabou na Petrobras, de um custo do combustível, do diesel e tal, não ser nacionalizado, né? Então, assim, hoje já tá ruim. Imagina se, sei lá, em 2026, a direita clássica volta ao governo, né? Terminando um processo de ataque à Petrobras e voltando com tudo o PPI. A estrutura de transporte de pessoas e mercadorias no Brasil é fundamentalmente rodoviária. Todo esse aumento de custo é repassado para as cadeias produtivas. Então isso impacta o preço de roupa, isso impacta o preço de alimentos, isso impacta o preço de material de construção, de coisas básicas do dia a dia da classe trabalhadora, sabe? Então, assim, a gente tem aqui engatilhado no Brasil tendências de médio e longo prazo de alta de preços dos combustíveis com reverberação em alta geral do custo de vida, alta do preço da energia elétrica, piora do serviço de distribuição de energia elétrica, alta do preço dos alimentos, implicando diretamente potencial de mobilização em caminhoneiros, em agricultores, em sem terras, na pequena, na média propriedade, nos trabalhadores e trabalhadoras urbanos que vão ver o custo de vida explodir.
E qual é a resposta que a gente tem para isso? A resposta não só em termos de palavra de ordem, a resposta política, a resposta organizativa, percebe? As pessoas esquecem que Lenin, antes de escrever O que fazer, Lenin escreveu O desenvolvimento do capitalismo na Rússia, né, recentemente lançado pela Boitempo. Então, para Lenin pensar sua proposta organizativa, além dele estar inserido no movimento da classe trabalhadora na Rússia, ele pensou as propostas de desenvolvimento capitalista de longo prazo. Então, se a gente quer pensar a construção de organizações revolucionárias, se a gente quer fazer com que o movimento comunista volte a ser um movimento de massa, a gente precisa mergulhar na realidade brasileira, porque não dá para saber como lutar pela terra na Zona da Mata de Pernambuco só lendo livro, gente. Tem que estar inserido, tá ligado? Não dá para entender os conflitos que estão colocados no norte de Minas Gerais com o avanço da mineração só lendo livro, tese, dissertação. Tem que estar inserido e a partir da prática formular e a partir da formulação mudar a prática. A gente tem que realmente fazer com que o nosso marxismo seja um marxismo de praxis, né? De teoria e prática, sabe? Pensar a teoria à luz da prática e a prática à luz da teoria. Não existe uma receita de bolo pronta, sabe? Você pode abrir Lenin lá, ler todos os livros de Lenin, que é fundamental, tem que ler, tem que estudar, mas não existe uma receita de bolo sobre como montar um partido revolucionário, sobre como fazer uma política revolucionária. O que a gente tem é ensinamentos históricos, a gente tem base para pensar, a gente tem princípios que são inegociáveis, como o princípio da independência de classes, como a própria compreensão que já está muito bem sedimentada, que a classe trabalhadora não tem saída para os seus problemas fundamentais no capitalismo, que é indispensável à Revolução Brasileira, que nenhum setor da burguesia tem compromisso com soberania nacional, com industrialização, com qualquer coisa dessa. Tudo isso está colocado, mas isso não compõe uma estratégia revolucionária que cria as mediações táticas de atuação, a flexibilidade de formas organizativas que a gente tem que ter de acordo com cada realidade. Para fazer isso, a gente precisa mergulhar na realidade brasileira. Veja, gente, nada contra, porque eu faço isso também, e olha que eu estudo muito, são experiências socialistas, autores e autoras que estão fazendo um debate que não toca na realidade brasileira. Nada contra, por exemplo, a polêmica animadíssima se a China é ou não socialista. Perfeito? Acho fundamental. Eu tenho uma porrada, eu inclusive tô olhando aqui, tem os livros que estão em cima da estante, tem uns 5 livros sobre a China. Eles basicamente debatendo a questão agrária na China, estrutura de poder, forma do Estado, empresas públicas, finanças, banco de desenvolvimento. Estudo pra caramba, leio pra caramba sobre a China. Agora, sabe o que é que me incomoda? É que você vê uma porrada de debate sobre a China. Beleza? Beleza. Você vai uma porrada de debate sobre a China. Você vai procurar esses debates, são todos debates abstratos, formalistas. Será que Lenin acharia que a China é socialista ou não? Mas você não vê um debate sobre qual é o impacto concreto da demanda chinesa, da relação comercial China e Brasil na configuração de classes nas tendências de desenvolvimento capitalista no nosso país. Vamos lá, gente. Vamos lá. O que é que significa o parque elétrico brasileiro está sendo cada vez mais apropriado por capital chinês, sabe? Como é que a China reagiria a um processo de expropriação, processo de nacionalização? Então, assim, veja, gente, eu entendo que é importante a gente se apropriar do patrimônio universal do movimento comunista. Então você é trotskista, perfeito, ótimo, vai ler Trotsky, vai ler Mandel, vai ler quem você quiser. Você é stalinista, não sei se existe, mas você é stalinista, beleza, vai ler Stalin, vai ler Evan Hoxha, vai ler quem você quiser. Você é comunista de esquerda, vai ler Bordiga, vai ler Bordiga, vai ler uns holandês aí que eu não sei pronunciar o nome. Você é maoísta, vai lá, vai ler Mao, Chun Enlai. A maioria tem muito maoísta que não gosta de Chun Enlai, mas enfim, né? O João Carvalho gosta. Vai ler Chun Enlai, vai ler os maoístas da Índia que estão aí, tudo certo. Zero bronca. Mas entenda que você atua no Brasil, no tempo histórico atual, e que é fundamental a gente perceber as tendências de desenvolvimento capitalista, as tendências de luta de classes no nosso Brasil, as contradições que estão se desenvolvendo, que temas, que assuntos, quais são os problemas fundamentais da classe trabalhadora no médio e longo prazo, como é que a gente consegue perceber lutas que estão colocadas, que têm potencial de unidade dos trabalhadores do campo e da cidade com setores da classe média, né? Quais são as transformações do padrão de dominação política que está colocado no Brasil. Então, por exemplo, tem um problema sério para a gente debater com essa ruma de emenda parlamentar, esse parlamentarismo orçamentário que está instalado no Brasil, em que cada deputado tem mais de 50 milhões de reais para gastar, padrão de renovação do Congresso Nacional vai se reduzir ano após ano,
tá ligado? Porque assim, ninguém perde uma eleição com 50 milhões de reais pra gastar não, viu, gente? Então assim, esses caras que estão aí no Congresso atual vão todos se reeleger. Nos próximos anos, a tendência é o espaço do Congresso Nacional como um espaço responsivo a lutas e demandas da classe trabalhadora, dos sindicatos, dos movimentos sociais diminuir. Como é que a gente vai fazer frente a isso? Quais são as táticas que estão colocadas? Como é que a gente vai criar processos de fortalecer a pressão extra-institucional numa institucionalidade cada vez mais reacionária? São questões concretas que estão colocadas, sabe? Tipo, gente, de verdade, assim, de verdade. Eu topo e animo muito debater a China, debater a União Soviética, debater a Coreia, debater o processo de industrialização na União Soviética, a coletivização de terras na China, a nacionalização do petróleo na Venezuela, o avanço e recuo do TKP na Turquia, as abordagens LGBT-fóbicas, conservadoras e até reacionárias do KKE, do Partido Comunista Grego, sobre a questão da família, a questão LGBT, tudo certo, vamos fazer esses debates. Agora, o foco principal do movimento comunista brasileiro é a realidade brasileira. Compreender as dinâmicas da luta de classes no Brasil, é desenvolver uma teoria revolucionária da Revolução Brasileira, porque a gente não atua na Grécia, a gente não atua na China, a gente não atua no Equador, sabe? A gente não atua nos Estados Unidos, a gente atua no Brasil. E o Brasil, gente, é um país continental, é um país gigantesco, com diversas particularidades regionais, com tal nível de desigualdade regional e tal nível de diversidade, inclusive étnico-racial, inclusive de identidade cultural e até alguns aspectos religiosos e tal. Pensar a organização de um movimento revolucionário no Brasil, de norte a sul, de Porto Alegre até Manaus, sabe? Não é um negócio fácil, não. É uma tarefa hércula, que a gente precisa de um movimento comunista que entenda que para se construir uma organização revolucionária, para se construir uma estratégia revolucionária, a gente tem que estar com os pés no barro do Brasil. Sabe? A gente tem que debater a nossa realidade nacional. Senão, a gente vai fazer uma construção teórica e política, que é uma construção abstrata, que não toca no dia a dia da classe trabalhadora, que vai conseguir seduzir meia dúzia de intelectuais, estudantes, pessoas que têm um acúmulo, que têm um estudo e tal, mas que nunca vai conseguir ser uma organização de massas, no sentido de que está inserida nas massas trabalhadoras, né? Viver as suas contradições, as suas lutas, seus desafios, seus dramas. Vai ser uma organização que vai ser uma eterna corrente de opinião denunciando as mazelas do capitalismo. Isso é pouco e disso não sai revolução. Veja, não sai revolução com só organizações revolucionárias que se propõem a ser revolucionárias, que são meras correntes de opinião de denúncia do capitalismo. É fundamental organizações com inserção de massas, organizações que preparem quadros revolucionários, que tenham compreensão da realidade brasileira e que consigam perceber as tendências de desenvolvimento capitalista e da luta de classes para dar um sentido revolucionário aos processos de resistência e de avanço da classe trabalhadora. Vejam, se a nossa prioridade não é a realidade nacional na hora de construir um marxismo brasileiro e na hora de construir organizações revolucionárias para atuar no Brasil, a gente está sujeito a um processo de alienação da realidade nacional. E aí disso pode sair muita coisa, mas uma coisa eu tenho certeza, não sai a Revolução Brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.